Em Brasília, 19 horas. Trabalhadores do Brasil! Atenção, Brasil! Atenção, meus patrícios, democratas e independentes de todo o Brasil! Boa noite, amigos. Começando mais uma edição aqui da nossa Voz da Legalidade. Todos os dias aqui, então de segunda a sexta-feira, sempre às 19 horas, um áudio diferente, reflexivo para que você aí possa pensar sobre as coisas. E nos tempos de tanta irracionalidade, pensar é uma grande resistência, né? Quando a gente fala em política, as pessoas associam geralmente no Brasil como algo sujo, como algo escuso, como algo realmente de se tirar um benefíciozinho aqui, um carguinho acolá. Enfim, o ambiente político para muita gente é um ambiente, vamos dizer assim, até imoral ou até mesmo amoral para alguns. Gente, a grande verdade é o seguinte: o verdadeiro político é aquele que pensa num coletivo. O verdadeiro político é aquele sujeito que consegue entender que suas ações refletem no vizinho, refletem na família, nos filhos. Todas as nossas ações, elas têm uma repercussão para alguém. Seja o que nós fizemos profissionalmente, seja o que nós fizemos em casa, enfim, todas as nossas ações, elas têm, vamos dizer assim, uma repercussão no outro. Nós vivemos uma época do individualismo, mas uma época em que as pessoas não conseguem entender que elas não estão sós. Apesar de elas se sentirem sós, e apesar também das pessoas quererem se isolar. A política, ela precisa ser vista como algo que é um caminho para alguma coisa. Então, na política, nós conseguiremos fazer com que a voz seja dada para as minorias, que a voz seja dada para o cidadão, que a gente possa ter uma melhoria de qualidade de vida, que a gente possa ter leis melhores, que a gente possa combater os problemas. Os problemas estruturais, seja do país, do estado, do município, enfim. Tudo isso faz parte do campo da política. E por mais que a gente não queira se envolver, a gente faz política. O ser humano é um ser político. Existe inclusive a política do mundo privado. É diferente do modo público, mas há política. Então a gente associa muito política no Brasil à política partidária. Não, meus caros, você pode não estar em nenhum partido político, mas você faz política. Um bom professor, um professor que consegue orientar e dar uma noção sobre as coisas para os alunos, realmente ele faz política. Ele faz política, não a política partidária, mas a política da conscientização coletiva, a política de mostrar para os seus discentes de que é preciso fazer com que eles entendam as coisas. Então, este faz uma política danada, importante. E é por isso, inclusive, que Bolsonaro e outros políticos safados adoram atacar os professores. Sabe por quê? Porque eles sabem que um professor em sala de aula tem um poder imenso. Embora os professores não fazem o que a extrema-direita diz que faz, né? Se os professores conseguissem fazer o que a extrema-direita diz, com certeza a maioria dos jovens hoje não estariam, né, no YouTube aí fazendo campanha ou estando ao lado do Bolsonaro, né? Então, vamos combinar que essa ideologia de não ter ideologia é uma ideologia própria. O importante, meus caros, é que a gente precisa ter lado nas discussões. E a gente tem que mostrar que honestidade não pode ser um artigo de luxo. Honestidade, ela é um artigo necessário. Assim como se faz
no seu cesto básico, né? Faz aí, tu tem que ter arroz, feijão, sal, enfim, então tá ali. Do rancho básico moral, a honestidade é essencial. Ela não pode ser uma coisa de luxo. Eu sou honesto, o outro não é. Não basta só ser honesto. É preciso ter competência, é preciso ter visão. Então, em tempos de irracionalidade, as pessoas estão comprando algo que é um valor normal como algo fora do comum. Não. Nós precisamos rever. Precisamos rever a noção de política que nós temos. E para isso, meus amigos, é um trabalho que é feito pela educação. Sem educação, sem o debate, mesmo que não seja na escola, que seja nos ambientes virtuais, a gente precisa falar sobre o que é política, a função da política, para que fazer política. Enquanto nós não falarmos essas coisas e enquanto tivermos os canais do chamado campo progressista se preocupando em fazer vídeos respostas para o Nando Moura e dando ibope para esse idiota, a gente vai continuar fazendo o mesmo que eles, falando nada, perdendo tempo e gerando conteúdo inútil. A gente precisa, mesmo que tenha só 10 visualizações, 20, não importa, resistir com conteúdos relevantes de fato, porque o resto é bobagem. E eu vou dizer uma coisa aqui para vocês para terminar. Se Jesus fosse youtuber hoje, Jesus talvez seria um youtuber com bem pouquinhos seguidores, porque com certeza com essa irracionalidade toda, Jesus não estaria um Nando Moura não, seria um canalzinho desses bem pequenininhos. Sabe por quê? Porque Jesus sabia que os grandes não são aqueles que têm grandes números, grandes concentrações, são aqueles que têm grandes valores dentro de si. O resto é bobagem, o resto é perfumaria. Um abraço a todos e uma boa noite.